O Oriente Médio é considerado o berço da civilização humana, especialmente a região onde hoje se encontra o atual Iraque. No coração dessa história está Jerusalém, uma das cidades mais antigas do planeta, situada no oeste da Ásia, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto. Ao chegar à cidade histórica, é possível não notar a imponente cúpula dourada, que domina a paisagem, o Domo da Rocha. Essa construção foi erguida no século VII d.C. pelo califa Abd al-Malik e está localizada no antigo Monte do Templo, posteriormente conhecido como Planalto da Mesquita, após a conquista muçulmana da cidade. No mesmo local, também foi construída a Mesquita de Al-Aqsa, considerada a terceira mais sagrada do Irã, ficando atrás apenas de Meca e Medina. A cidade de Jerusalém está no centro de um dos maiores impasses do mundo atual, o conflito entre Israel e Palestina. Suas origens remontam aos tempos bíblicos e se agravam no século XX, após a criação do Estado de Israel. Vamos entender por que os 3 maiores locais sagrados das religiões do planeta se tornaram um barril de pólvora e como a confusão alimentada por radicais de ambos os lados tem tornado a solução desse conflito cada vez mais distante. Você sabe por que os árabes e judeus vivem em guerra? Você sabe também qual é a origem do conflito entre Israel e os palestinos? O principal ponto é que judeus e palestinos não interpretam o mesmo espaço geográfico da mesma forma. Para os judeus, o Muro das Lamentações, que é o que restou do segundo templo de Jerusalém, destruído pelos romanos, é um espaço sagrado que já foi o principal centro religioso, onde realizavam seus sacrifícios. Já para os palestinos muçulmanos, em sua vasta maioria, o Domo da Rocha, sobre o qual foi construída a Mesquita de Al-Aqsa, é a terceira mesquita mais importante do islamismo. Esse é o principal ponto de conflito. Ambos interpretam esses espaços extremamente pequenos de formas completamente diferentes, inclusive com percepções distintas sobre o que é Jerusalém e quais são os limites dessa cidade. A história de Jerusalém remonta a cerca de 7.000 anos, ou seja, aproximadamente 5.000 anos antes do início da era cristã. Os primeiros habitantes conhecidos foram os cananeus, povo mencionado nas escrituras sagradas. Com o passar dos séculos, a cidade passou por diversas mãos, sendo conquistada por romanos, bizantinos, muçulmanos, cruzados e otomanos. Por volta de 1000 a.C., o rei Davi transformou Jerusalém na capital do reino de Israel, expandindo seu domínio por grande parte da Síria e da Cisjordânia. Mais tarde, seu filho Salomão ergueu o primeiro templo sagrado, tornando a cidade o coração espiritual e intelectual do judaísmo. Esse templo foi construído com o propósito de abrigar a Arca da Aliança. Os judeus habitavam o reino de Israel, que foi conquistado pelo imperador romano em 37 a.C. Em 70 d.C., eles se rebelaram contra Roma, mas foram derrotados e muitos foram forçados a se dispersar. O imperador Adriano buscou apagar a identidade de Israel, também conhecida como Judá ou Judeia. A região recebeu um novo nome e Jerusalém passou a se chamar Aélia Capitolina. Após 70 d.C., os muçulmanos observaram que os judeus se rebelavam frequentemente contra o poder dominante e decidiram controlar a região. Nesse período, destruíram novamente o templo e eliminaram a dinastia davídica, extinguindo a possibilidade de descendência direta de figuras bíblicas como Jesus. No século IV, o imperador cristão Constantino construiu a Igreja do Santo Sepulcro, em frente ao local do templo.
marcando o lugar onde Jesus Cristo teria sido crucificado e sepultado. No século VI, os muçulmanos conquistaram Jerusalém e ergueram o Domo da Rocha sobre as ruínas do templo. Desde então, diversas batalhas ocorreram e a cidade passou por inúmeras trocas de controle. Durante todo esse período, os judeus continuaram vivendo na região, enfrentando perseguições frequentes. Mas onde surge o povo palestino nessa história? Palestina é o nome dado a uma região do Oriente Médio, que antes era conhecida como Judeia. Foi o imperador Adriano quem a nomeou como Palestina, em uma tentativa de apagar os vestígios da presença judaica. O nome vem de Paleste, Filístia, que significa terra dos filisteus. Um povo mediterrâneo que se estabeleceu na faixa costeira de Israel, fundando cidades como Gaza e Ecrom. No século VII, durante a expansão árabe, boa parte da população local foi obrigada a adotar o islamismo. Com o passar dos séculos, a região permaneceu quase deserta. E relatos de peregrinos da época descrevem um território abandonado. Somente no século XIX surgiu então os países islâmicos, um movimento em prol da criação de um Estado palestino. Mas o que motivou isso? Foi justamente na segunda metade desse século que grupos de judeus iniciaram o retorno à chamada Terra Prometida, fugindo de perseguições religiosas e políticas na Europa e na Ásia. Naquele período, o território estava sob domínio do Império Otomano e integrava a chamada Grande Síria. Por volta de 1860, a presença judaica em Jerusalém já era significativa, cerca de 10 mil pessoas, representando a maioria da população. Na época, a cidade se restringia à chamada Cidade Velha, e o primeiro bairro construído fora de seus muros foi Montefiore. Foi ali que surgiu o movimento sionista, um projeto de autodeterminação do povo judeu, cujo objetivo era o retorno e a vida à sua terra ancestral, a região do Monte Sião. Foi também nesse período que a ideia de fundar uma nação judaica começou a ganhar força. No século XIX, após a publicação da obra O Estado Judeu, de Theodor Herzl, diversas lideranças judaicas se reuniram na Suíça e criaram a Organização Sionista Mundial, com a missão de trabalhar pela formação de um lar nacional judaico para as futuras gerações. Os sionistas acreditavam que a única maneira de garantir a segurança e o futuro do povo judeu era através da criação de um Estado próprio. Entre as opções estudadas para a formação dessa nova nação estavam a Argentina, na época a segunda maior economia do mundo, e a Palestina, território onde fica Jerusalém. A escolha, porém, recaiu sobre a Palestina, por ser o berço espiritual e histórico do povo judeu. A partir daí, muitos começaram a adquirir terras na região, principalmente na área costeira, onde mais tarde surgiria a cidade de Tel Aviv. Com a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano chegou ao fim, e a região passou a ser controlada por potências europeias. França e Inglaterra dividiram os territórios conquistados. A Síria ficou sob a administração francesa, enquanto a Palestina ficou sob domínio britânico. Essa nova configuração política facilitou e intensificou a imigração de judeus para a região. Em 1917, o então secretário de Assuntos Estrangeiros do Reino Unido, Arthur James Balfour, enviou uma carta ao Barão Rothschild, expressando o apoio britânico à criação de um lar nacional para o povo judeu. Esse documento ficou conhecido como Declaração Balfour e representou a primeira manifestação pública de uma grande potência mundial, reconhecendo oficialmente esse direito.
A resposta árabe veio em 1919, com a convocação do primeiro Congresso Palestino, no qual líderes da região se posicionaram contra a imigração judaica e a formação de um Estado judeu. No ano seguinte, importantes autoridades religiosas reforçaram essa oposição, declarando repúdio à chegada dos judeus ao território. Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos firmaram acordos com os povos locais e redesenharam as fronteiras da região. Foi nesse contexto que surgiu o Emirado da Transjordânia, território árabe onde a imigração judaica passou a ser amplamente restrita. Em 1922, foi fundada a Liga das Nações, uma organização internacional criada para promover a paz e a cooperação entre os países após a Primeira Guerra Mundial. 7 anos depois, em 1929, ocorreu o primeiro grande confronto entre judeus e palestinos. A disputa girou em torno do acesso ao Muro das Lamentações, um local sagrado para o judaísmo, e terminou com um grande derramamento de sangue de ambos os lados. Os palestinos acusavam as autoridades britânicas de favorecerem os judeus nesse conflito, que ficou conhecido por alguns historiadores como Punch Floutor. Mesmo com os constantes atritos, as bases para a criação de um futuro Estado judeu continuavam sendo fortalecidas. A partir da década de 1930, a perseguição contra os judeus aumentou drasticamente, principalmente na Europa. Muitos deles fugiram de forma clandestina em direção à Palestina em busca de segurança. Na Alemanha, Adolf Hitler chegou ao poder e iniciou a sua chamada solução final, que tinha como objetivo o extermínio em massa do povo judeu. Ao mesmo tempo, os conflitos na Palestina se agravaram. A morte do líder árabe Izzi Andin al-Qassam, assassinado pela polícia britânica, provocou uma forte reação. Surgiu um movimento nacionalista árabe contra o domínio britânico e contra a imigração judaica na região. Em 1939, teve início a Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, diversas lideranças árabes se alinharam a Adolf Hitler, unidos por dois inimigos em comum, os judeus e o Império Britânico. Com o fim da guerra, os horrores do regime nazista vieram à tona. O mundo ficou profundamente abalado ao descobrir as atrocidades cometidas contra o povo judeu. Cerca de 6 milhões foram assassinados nos campos de concentração. Durante essa tragédia, cresceu a pressão internacional pela criação de um Estado que servisse como pátria para o povo judeu. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU, sob a presidência do diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, aprovou o chamado Plano de Partilha, que previa a divisão do território da Palestina da seguinte forma: Israel ficaria com 54% das terras, a Palestina ficaria com 45% e Jerusalém, 1%, seria colocada sob administração internacional. Os judeus aceitaram a proposta, enquanto os líderes árabes a rejeitaram. Com a retirada das tropas britânicas da Palestina, em 14 de maio de 1948, foi proclamada oficialmente a criação do Estado de Israel. No dia seguinte, a Liga Árabe, formada por Egito, Síria, Líbano, Iraque e Jordânia, lançou um ataque contra o novo Estado. Durante o conflito, cerca de 750 mil árabes que viviam na região foram forçados a deixar suas casas, e muitos judeus residentes em territórios árabes também foram expulsos. Apesar de recém-fundado, Israel já possuía forças armadas bem estruturadas e conseguiu derrotar a coalizão árabe. A guerra durou de maio de 1948 a julho de 1949, quando o último acordo de cessar-fogo foi assinado. O resultado foi devastador para os palestinos. Israel passou a controlar 79% do território que havia sido originalmente destinado à Palestina. Nas áreas vizinhas, o Egito assumiu o controle da faixa de Gaza, enquanto a Cisjordânia foi ocupada pela Jordânia.
Com isso, milhares de palestinos tornaram-se refugiados e se dispersaram por diversos países árabes da região. A partir desse cenário, começaram a surgir grupos organizados, com o objetivo de reivindicar os direitos do povo palestino. Em 1964, foi fundada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, com o objetivo de lutar pelos direitos do povo palestino. Apesar disso, o clima de tensão na região continuou crescente. Israel afirmava temer uma possível invasão dos países árabes. Como resposta preventiva, em 1967, lançou um ataque surpresa contra Egito, Jordânia e Síria, dando início ao conflito que ficaria conhecido como Guerra dos 6 Dias. Durante a ofensiva, Israel conquistou importantes territórios: a Península do Sinai, a Faixa de Gaza, as Colinas de Golã, a Cisjordânia e toda a cidade de Jerusalém. Segundo Israel, a ação foi movida pela iminência de um ataque egípcio e pela necessidade de se defender. Já os países árabes consideraram a ofensiva covarde e injustificável. A partir daí, a convivência entre Israel e seus vizinhos tornou-se cada vez mais difícil e praticamente insustentável. O egípcio Yasser Arafat assumiu a presidência da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, em 1969. Anos antes, ele havia fundado o Fatah, um movimento de libertação nacional palestino. Durante os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, uma facção radical da OLP, conhecida como Setembro Negro, sequestrou 11 atletas israelenses. A operação terminou de forma trágica. Todos os reféns e sequestradores morreram, e o episódio atraiu a atenção mundial para o conflito no Oriente Médio. No ano seguinte, em 1973, uma nova guerra voltou a estremecer a região, a Guerra do Yom Kippur. O conflito foi uma tentativa dos países árabes derrotados na Guerra dos 6 Dias de recuperar os territórios que haviam perdido. Yom Kippur, que significa Dia do Perdão, é uma das datas mais sagradas do judaísmo. Nesse dia, Egito e Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel, sem qualquer declaração de guerra. No início, Israel perdeu o controle da Península do Sinai e das Colinas de Golã, mas com o apoio militar dos Estados Unidos, conseguiu reconquistar essas regiões. Intelectuais como Edward Said passaram a aplicar teorias anticolonialistas, acusando o Ocidente de construir uma imagem distorcida sobre o Oriente. Com isso, a causa começou a ganhar o apoio de diversos acadêmicos de esquerda ao redor do mundo. Apesar da crescente tensão, as primeiras tentativas de paz começaram a surgir. Em 1979, Israel devolveu a Península do Sinai ao Egito, e, em troca, o Egito reconheceu oficialmente o Estado de Israel. O território devolvido era maior que o próprio Estado israelense e possuía importantes reservas de petróleo. No entanto, o acordo não incluiu a faixa de Gaza, que permaneceu sob o controle israelense, fato que despertou a revolta dos países árabes vizinhos. Enquanto isso, milhares de árabes continuaram vivendo como refugiados, o que contribuiu para a manutenção do conflito. O ódio acumulado ao longo dos anos culminou na primeira intifada, em 1987. Intifada é o termo utilizado para se referir a insurreições palestinas sob a ocupação israelense. Nesse mesmo ano, surgiu Hamas, um grupo extremista, cujo estatuto pregava a destruição de Israel e defendia que a Palestina era um legado hereditário dos muçulmanos. Alguns analistas afirmam que Israel teria apoiado indiretamente a criação do Hamas, com a intenção de enfraquecer a OLP e dividir o movimento palestino. Na década de 1990, a paz parecia finalmente ao alcance. Em 13 de setembro de 1993, Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelense Itzhak Rabin
sentaram-se à mesa de negociações e assinaram o Acordo de Oslo, no qual Israel e Palestina reconheceram mutuamente sua existência. Apesar da resistência de vários países árabes em aceitar o Estado de Israel, o acordo representou um marco histórico e abriu caminho para a possível criação de 2 estados. Em 1994, Arafat e Rabin receberam o Prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento a seus esforços. Na prática, porém, o conflito permaneceu praticamente inalterado. Em 4 de novembro de 1995, a Esperança de Paz sofreu um duro golpe. Yitzhak Rabin foi assassinado por um judeu radical contrário aos acordos, poucos minutos antes de realizar um discurso em defesa do fim das hostilidades. A escalada de violência voltou a crescer. Em 2000, o Hamas iniciou a segunda intifada, promovendo atentados suicidas que tiraram a vida de dezenas de israelenses. A situação se agravou ainda mais em 2006, quando Fatah foi derrotado pelo Hamas nas eleições palestinas. A partir daí, carros, bombas e mísseis balísticos foram lançados contra Israel, que respondeu com ações militares em um bloqueio econômico à faixa de Gaza, medida que teve consequências severas para a população local. Até hoje, uma solução de paz parece distante. As tentativas fracassadas de negociação e o fortalecimento de grupos radicais de ambos os lados mantêm o conflito vivo. Mesmo quando Israel demonstrou disposição em ceder, muitos países árabes se recusaram a reconhecer sua legitimidade. O que começou como uma disputa territorial se transformou em uma guerra religiosa e ideológica, tornando a convivência pacífica quase impossível. O impasse permanece sem solução. A pergunta que muitos fazem é: por que esse conflito não se resolve? Porque questões políticas e ideológicas se sobrepõem ao diálogo. Extremistas de ambos os lados não aceitam a existência um do outro. Nem os judeus ortodoxos reconhecem os palestinos, nem o Hamas aceita a existência do Estado de Israel ou a solução de 2 estados. Do ponto de vista do direito internacional, muitos países árabes simplesmente não aceitam as regras estabelecidas nem a legitimidade de Israel. No Antigo Testamento, há diversas passagens sobre um local sagrado destinado aos sacrifícios, uma pedra por meio da qual Deus se comunicaria com os homens. Seria também a porta de entrada do Jardim do Éden. Foi ali que Abel ofereceu um cordeiro e Caim apresentou frutas. Foi também nesse lugar que Abraão levou seu filho Isaque para o sacrifício, conforme pedido de Deus. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis, capítulo 13, versículo 15. Segundo a tradição islâmica, o profeta Maomé foi chamado por Alá na chamada mesquita mais distante. Ele peregrinou até Jerusalém e encontrou uma pedra com um cavalo ao lado. Ao montar o cavalo, ascendeu aos céus para se encontrar com Alá. Essa pedra é a mesma associada ao sacrifício de Isaac, sobre o qual o califa Abd al-Malik construiu o Domo da Rocha. Desde então, muçulmanos e judeus travam uma disputa milenar por esse território sagrado. À medida que o elemento espiritual foi sendo deixado de lado, o conflito se tornou cada vez mais cruel. A tradição bíblica ensina que a vida é um dom de Deus. Por isso, deveríamos utilizar todos os meios razoáveis para preservar a nossa vida e a do próximo. O que aprendemos com a história do conflito em termos de gestão da qualidade? Primeiro, planejamento claro, falta de acordo de processos claros. Segundo, comunicação eficaz, má interpretação e falta de diálogo. Terceiro, resolução estruturada. Sem protocolos claros, soluções fracassam. Assim como em uma empresa, sem processos, comunicação e regras claras, até boas intenções fracassam.
O conflito Israel-Palestina mostra que a organização, regras e negociação são essenciais para a coexistência e paz.